palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amados irmãos e irmãs, palavras de esperança. Deus abençoe a cada um no seu infinito amor. Hoje eu quero trazer a você a continuidade da nossa reflexão, que está em Romanos 5, 12 a 21. Maior que o pecado é a graça de Deus. Quando nós olhamos para a história da humanidade, quando nós olhamos para a nossa vida, a gente até começa a pensar assim: mas eu sou uma pessoa boa, eu me esforço, eu tento viver o bem. Mas quando nós olhamos para a história da salvação, ai de nós, se não fosse a graça de Deus, a entrega total de Cristo por amor a cada um de nós. Porque por o pecado de um homem, entrou o pecado no coração de todos os homens. Da mesma forma também, pela morte de cruz, a salvação chegou a todos os homens, a todas as criaturas, a todos os filhos de Deus, melhor dizendo. Então, quando nós olhamos para esse título, olhamos para a leitura de hoje, nós vamos entender isso de uma forma muito forte, dessa entrega total de Cristo, deste sim para a salvação de toda a humanidade. Então, queria convidar você a tomar a palavra, Romanos 5, 12 a 21, e meditar comigo essa reflexão dessa segunda-feira. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. De fato, até a lei, o mal estava no mundo, mas o mal não é imputado quando não há lei. No entanto, desde Adão até Moisés reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à imitação da transgressão de Adão, o qual é figura do que havia de vir. Mas, com o dom gratuito, não se dá o mesmo que com a falta. Pois, se a falta de um só causou a morte de todos os outros, com muito mais razão o dom de Deus e o benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. Nem aconteceu com o dom o mesmo que com as consequências do pecado de um só. A falta de um só teve por consequência o veredicto de condenação, ao passo que depois de muitas ofensas, o dom da graça atrai um juízo de justificação. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim por um único ato de justiça recebe todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Por um homem
entrou o pecado. E pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. Quando nós olhamos para a história da criação, Deus ele não criou escravos. Deus criou filhos. Filhos que têm a liberdade, chamaram também de livre-arbítrio. Então, quando Deus cria Adão e Eva, ele dá algumas ordens. Então, o pecado de Adão e Eva constitui em quê? Na desobediência. Deus deu uma ordem e essa ordem foi quebrada. Da mesma forma, quando Deus gera no ventre de Maria Jesus. Jesus cresce em sabedoria, estatura e graça, e na liberdade de filho de Deus, escolhe ser fiel até o fim. Então, se pelo pecado de um homem, se pelo pecado de uma mulher, o pecado atingiu a toda a raça humana, pela entrega total de Jesus na cruz, deste homem, deste Deus que se entrega para nos salvar, por causa dessa entrega total dele, a salvação também chegou até nós. Pelo sim de Jesus, a obediência. Pelo sim de Jesus, a fidelidade do plano de salvação. Porque Deus, desde o início, tinha o seu plano da criação. Ele criou o homem para viver feliz, viver no paraíso. Mas pela liberdade, o homem tomou a decisão de pecar, e pelo pecado vem todo sofrimento, toda dor, né? Tudo isso que nós vemos aí com sobra, é só ligar a televisão, é só andar na rua. As consequências do pecado original estão aí até hoje. João, mas se Jesus veio e conquistou para nós a salvação, porque até hoje as pessoas ainda continuam sofrendo, porque as pessoas têm a mesma liberdade que Adão e Eva e o próprio Jesus Cristo tinha. E de que forma nós estamos usando a liberdade que Deus deu a cada um de nós? Muitas vezes estamos pagando um alto preço pela liberdade usada de forma errada. E quantas vezes nós pagamos um alto preço pela liberdade usada de forma errada de outras pessoas, né? Que triste. Quantos que às vezes, além de sofrer, estão fazendo muitos outros sofrerem. Hoje eu poderia fazer essa pregação refletindo apenas a questão da liberdade de escolha. Olha que interessante, né? Adão e Eva foram livres para escolher. Eles foram tentados. Eles caíram na tentação. E Jesus foi tentado também? Foi. A palavra de Deus fala que o demônio conduziu ele ao deserto e ali o tentou por 3 vezes. O demônio usou até a palavra de Deus para tentar confundir Jesus. Só que aquele que é o caminho, a verdade e a vida não ia cair nesse joguinho sedutor do diabo, não ia. Agora, amados irmãos, se até o próprio Cristo passou pela tentação, será que eu e você não vamos enfrentar tentações no nosso dia a dia? O que é o pecado? O pecado é a desobediência. O pecado é agir contrário ao plano de salvação que Deus tem para cada um de nós. Então, a gente poderia olhar para a história, né, da criação e pensar, nós estamos todos perdidos, né? Não tem o que fazer, não tem mais saída, não tem resposta. E humanamente falando, não tinha resposta, né? Até que, pela entrega total de Cristo, pela sua obediência, pela sua fidelidade, nós lemos aqui na palavra, se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Então, o pecado entrou no coração da humanidade, mas muito maior que o pecado é a salvação.
Tem uma música do Dunga que eu particularmente gosto muito, ela fez parte da minha história, na minha caminhada, na minha espiritualidade, e até hoje eu gosto muito de ouvi-la, que se chama Restauração. E a música fala: pare de se maltratar, não queira aos outros culpar, diga, por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a tua mão e abra o teu coração, volta para o seu Senhor e se abra a restauração. Outra parte dela diz: lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que lhe causa dor. Pense no teu Senhor, recorra ao seu amor e creia. Ele é fiel, justo é o seu amor. E essa canção, ela nos faz pensar tantas coisas, né? Nessa importância de ter a certeza que Deus conhece o nosso coração e Ele sonda com a compaixão, Ele sabe o tamanho da nossa dor, Ele sabe o tamanho das nossas provas, Ele sabe o tamanho das nossas tentações diárias e Ele está pronto a nos ouvir quando nós clamarmos o seu socorro para vencermos tudo aquilo que vem a todo instante nos atormentar. Quem me acompanha nesse momento que não é atormentado nos pensamentos? Quem não é atormentado nos olhos? Quem não é atormentado pelos ouvidos? Gente, nós somos tentados 24 horas do nosso dia. Talvez aquilo que para mim é uma tentação, para você não é. Cada um de nós temos as nossas fraquezas. Mas todos nós temos Cristo, ao qual nós precisamos recorrer, para que Ele venha em auxílio à nossa dor, à nossa fraqueza, aquilo que para nós é tentação. Maior que o pecado, irmãos, é a graça de Deus. Para de ficar tão bitolado, focado no seu erro, no seu pecado. Olhe para Cristo. O inimigo está doidinho que eu e você nos apeguemos à culpa e não nos apeguemos à conversão. Eu carrego no meu coração a culpa por uma atitude que eu tive há tantos anos. Meu filho, isso não vai adiantar nada. Mas as pessoas ficam jogando na minha cara. Então, para de ficar remoendo, para de ficar trazendo à tona na sua história dores por causa dos erros que você cometeu. Porque isso não vai mudar nada. O que vai mudar é a partir de agora ter uma postura diferente. E aí quando você ouve a palavra, você entende. Maior que o pecado é a graça de Deus. Se o pecado foi grave, eu também já cometi, infelizmente, pecados gravíssimos. Por isso que existe a confissão, para a gente se arrepender e recomeçar. Todos nós estamos sujeitos a cair, irmãos, porque tentados nós somos o dia todo dia. Quando não é a tentação dos olhos, quando não é a tentação dos ouvidos, é a tentação na gula, é a tentação de falar mal da vida dos outros. Então, tentações é o que não falta à nossa volta. E que bom saber que temos um Deus que a palavra de Deus nos ensina a chamar Emanuel, Deus conosco. Que bom que do mesmo jeito que nós somos provados, testados, atacados o dia todo pelas flechadas diabólicas, que bom saber que nós temos um escudo protetor que nos protege contra todos esses ataques. Por isso que é importante a vida de oração. Porque quando eu leio aqui no versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça, aí eu vou entender com toda certeza que maior que o pecado, maior que as tentações, maior do que a guerra interior que cada um de nós travamos, maior que tudo isso é a graça de Deus. Aí nós vamos ser capazes, irmãos, de vencer todas as investidas que o mal tem contra nós. Adão e Eva foram testados, foram colocados à prova. Jesus também foi testado pelo ter, pelo poder e pelo prazer. E essas três tentações, todos nós vivemos ela hoje constantemente. Ter, poder e prazer. Como que nós somos testados, tentados a todo instante com essas realidades? João, como que eu vou vencer tudo isso?
clamando a graça de Deus. Senhor, vinde em meu auxílio, rezando. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Reze o Pai Nosso, reze o Santo Terço, adore a Jesus. Irmãos, nessa guerra espiritual que travamos, nós precisamos de armas espirituais. E a arma espiritual do cristão é a vida de oração. Onde abunda o pecado, onde abunda aquilo que é negativo, tem que estar em quantidade muito superior à graça de Deus. Aonde está toda situação que nos leva a cair, nós temos sempre que contar com a graça de Deus, que é maior que tudo isso. Olha o que diz o versículo 19. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Palavra de ordem para nós, obediência. Eu vou até além. Quem obedece não erra. Quem obedece não peca. Qual que é o grande pecado da humanidade hoje? Desobediência. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Desobediência. Qual foi a forma que Jesus ensinou a vencer tudo isso? Obedecendo. Obediente até a morte. Paulo vai destacar isso na carta aos Filipenses. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Obediência até a morte. Paulo deixa isso muito claro na sua carta aos Filipenses, que maior que tudo é a graça de Deus. Maior que tudo é a graça de Deus. Ele está conosco, Ele está no meio de nós, Ele está nos sustentando, Ele está nos fortalecendo, Ele está conosco. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Maior que o pecado é a graça de Deus. Senhor, e nós hoje nos colocamos na Sua presença, implorando a Tua graça, implorando o Teu perdão, implorando a Tua infinita misericórdia. Somos fracos demais, Senhor. Somos pecadores demais. Ai de nós, se não for a Tua misericórdia. Ai de nós, se não for o Teu perdão, a Tua compaixão. Ai de nós, Senhor, se não fosse o Teu carinho, a Tua infinita misericórdia, a nos socorrer, a nos sustentar, a vir em auxílio à nossa fraqueza. Obrigado, Senhor, pela Sua obediência, por esse testemunho de obediência e o que a obediência gera para toda a humanidade. Gera salvação. A obediência gera salvação. Obrigado, Senhor, por nos alcançar neste dia, neste momento, com a Tua infinita misericórdia. Eu vos peço, Senhor, perdão, compaixão por todos os meus pecados, por todos os meus erros. Meu irmão, minha irmã, se nesse momento você está ouvindo essa mensagem, você está olhando aí para a sua vida, né? E vendo que às vezes é necessário uma boa confissão, não espera para amanhã, não. Pode procurar hoje, se possível. Se você tiver condições de procurar ainda hoje, procure um sacerdote, faz uma boa confissão. Saia dessa vida sem a graça e busque viver uma vida cheia da graça de Deus, se abrindo a essa salvação, se abrindo a essa misericórdia, que a todo instante, de forma abundante, Deus está derramando sobre cada um de nós. Que essa palavra de hoje nos fortaleça, num desejo constante de luta pela santidade e num desejo constante de nos abrirmos por inteiro a essa graça que Deus a cada instante quer derramar em nossa vida. Não tenha dúvida, seu pecado é grande, o meu infelizmente também é, mas que bom podemos contar com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus que nos alcança, que nos lava, nos purifica e nos liberta por inteiro. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, sede santos como Deus é santo, e até amanhã, com a graça de Deus. Pois só Tu tens, Senhor, palavras de
esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.